Saudações cordiais, caríssimos amantes das grandes obras e da autêntica filosofia. Bem-vindos ao curso Breve Introdução ao Pensamento de Spinoza. Eu sou Pedro Beluomini e falo aqui pela Circuito Saber e a gente está muito feliz de estar realizando essa semana junto com você. Esse curso gratuito está sendo patrocinado pelo curso Fundamental em Spinoza, um curso inédito aqui na Circuito, ministrado pelo André e pelo Cadu também. Amanhã, terça-feira, eu te passo todas as informações para você se inscrever nesse curso. Por hora, vamos aproveitar essas 5 aulas gratuitas durante essa semana. E um aviso importante, esse não é um curso normal, por mais que a gente tenha 4 aulas gravadas e na sexta-feira uma aula ao vivo para a gente poder trocar mais livremente com o André e com o Cadu. Essa é uma semana de interação. Tanto o André quanto o Cadu e a gente da Circuito Saber vamos estar com você durante essa semana. Hoje, dia 4 até o dia 8, sexta-feira. Por isso, o seu comentário aqui nesse vídeo é muito importante. A gente lê todos eles com muito carinho e vai entendendo em que temperatura que a gente está, porque o objetivo de qualquer processo que a gente inicia aqui na Circuito Saber é, de fato, uma aprendizagem verdadeira. Outro recado importante, da mesma forma que você conseguiu o link dessa aula lá no grupo do WhatsApp ou pelo e-mail, é assim que você vai receber o link da segunda aula, da terceira e da quarta. Desejo a todos um ótimo curso. Olá, bem-vindos. Esse é o curso Breve Introdução ao Pensamento de Spinoza, que eu e o Cadu estamos gravando. Vão ser 4 aulas gravadas, enfim. E a 5ª aula vai ser ao vivo, online ao vivo. E é uma introdução ao pensamento de Spinoza, como o nome diz, e é o lançamento para o nosso curso que a gente gravou, nós dois, Fundamental em Spinoza. Assim como eu já gravei com o Luiz, o Fundamental em Winnicott, a gente está lançando, já está gravado, o Fundamental em Spinoza. Esse curso agora, essas 5 aulas, 4 gravadas e uma ao vivo, ele está sendo patrocinado, enfim, pela comunidade Filosofia da Imanência, que é a minha comunidade, e por todos os cursos dessa parceria com a Circuito Saber. Bem, eu sou Cadu Fraga, eu sou psicólogo de formação, sou psicanalista, tenho doutorado em psicologia, estágio doutoral também em Portugal em filosofia. Bem, eu estou aqui junto com o André para falar desse curso, esse curso sobre Spinoza, que vai introduzir também o outro curso que nós vamos dar em maior profundidade. Eu sou André Martins, professor da UFRJ, tenho um doutorado na Universidade de Nice, na França, orientado pelo Clément Rosset, um outro doutorado na UFRJ de psicanálise. Eu fiz um pós-doutorado júnior em psicanálise na UFRJ, pós-doutorado sênior em filosofia na Universidade de Provence. Fui professor visitante da Universidade de Reims e de Amiens, as duas no norte da França. Fui pesquisador visitante da Sorbonne, Paris 1, Panteão Sorbonne. Enfim, aí tem mais currículo, mas chega, Tá bom. Enfim, a gente está então se apresentando, vamos começar esse curso dessas 5 aulas e para fazer realmente esse início desse mergulho nessa filosofia desse pensador, Spinoza, um pensador do século XVII, que, no entanto, é talvez o pensador mais contemporâneo, incluindo os contemporâneos vivos do momento atual, do século XXI, enfim. Eu consigo explicar isso de uma maneira compreensível, mas independente de qualquer explicação é um fato, porque ele está pensando uma questão atemporal a partir de uma concepção da imanência, uma teoria dos afetos. Isso é atemporal, ele está falando de uma maneira que não é marcada, que não é temporal, que não é daquela época, de qualquer época. Porque o próprio assunto que ele toca é um assunto que são os afetos humanos. A primeira obra logo do Spinoza, que é o TIE, o TIE começa, praticamente tem até um aspecto teatral no TIE, Ele começa justamente pensando sobre a vida dele, como ele estava vivendo de uma maneira, podemos dizer assim, uma certa vacuidade, como ele não estava no máximo de potência dele.
E ele começa o TIE pensando sobre isso. Como fazer para o quê? Para se afetar melhor, ter uma vida com maior felicidade. Mas o que é a felicidade para Spinoza, né? Se a gente for colocar nesses termos, que não são os termos exatamente Spinoza. É uma maior potência de pensar e de agir. Mas para isso, o caminho dele é pelo intelecto, né? Fazendo uma reforma, mudar a maneira de pensar e junto à maneira de sentir. Essa filosofia, né, que é uma filosofia para a vida, ela é temporal, porque pensa os afetos humanos e de uma maneira a atingir o máximo da potência possível, né? Dentro da realidade. E mesmo em termos, assim, que a gente poderia dizer, né, paradigmáticos, né, olhando esse traçado da história da filosofia, Spinoza, ele é contemporâneo de Descartes, contemporâneo de Hobbes, ele é contemporâneo do Iluminismo e da Renascença, do início do Iluminismo e da Renascença. E isso significa o que na prática? Significa que ele aprendeu com esses autores desse início renascentista, iluminista, ele aprendeu a crítica à filosofia da Idade Média, a filosofia medieval. Só que ele fez a crítica desses autores. Então, ao mesmo tempo que ele criticou, com a ajuda desses autores, o que era criticável na metafísica medieval, ele também criticou a metafísica nascente. E é nesse sentido que, quando essa metafísica iluminista começou a encontrar na história da filosofia uma contestação robusta, por exemplo, a partir, sim, da crise da modernidade, da crise da ciência, da crise da razão, em termos históricos, culturais, e na filosofia, o grande marco foi Nietzsche. Não é à toa que Nietzsche vai dizer, né, encontro Spinoza, um precursor e o meu único precursor. Ou seja, Nietzsche, que é indubitável, ele próprio assume, foi diretamente influenciado por Schopenhauer e não por Spinoza. Ele não foi influenciado por Spinoza, mas quando ele encontra Spinoza, o texto de Spinoza, a primeira impressão dele foi: olha, eu tenho um precursor, e o único precursor. Porque a gente entende nessa dinâmica da história da filosofia, porque Nietzsche fez a crítica à modernidade e à Idade Média. Spinoza fez isso. Nietzsche fez essa crítica no caso da modernidade. Spinoza fez a mesma crítica na aurora da modernidade, da própria modernidade. Spinoza, na aurora da modernidade, constrói a sua obra. Você já leu Spinoza? Já se aventurou na ética, no tratado político, no TIE? É uma leitura muito simples, muito bela, muito direta, mas talvez exista um jeito autêntico de se relacionar com esse conteúdo. Talvez outras influências de outros autores e outras leituras às vezes nos afastam do verdadeiro Spinoza. Vamos entender um pouquinho isso. Interessante que o Nietzsche fala, talvez até pela maneira dele falar, poética, é de difícil compreensão, gera muitos equívocos, porque foi depois de uma forte tradição cartesiana, kantiana. Do idealismo alemão, romântica, tudo isso Kant, Hegel. Faz as pessoas lerem Nietzsche de uma maneira que não é exatamente o que ele está querendo dizer. Spinoza, como disse o André, fala no início da modernidade. A linguagem dele é simples, por isso a gente pode dar um curso simples para quem conhece filosofia, para começar certo. É uma filosofia que se torna difícil porque as pessoas estão mal formadas no Ocidente. Mas esse início do Spinoza, a simplicidade dele é uma filosofia simples que é possível passar para as pessoas, é o nosso objetivo nesse curso, que é refletir sobre o que elas sentem, que é o afeto. Mas o que é essa ideia de afeto? Quer dizer, Spinoza, ele retoma o início da filosofia, já que você falou, ele retoma lá os pré-socráticos. Essa coisa do Spinoza, ele voltar à origem da filosofia, de certa maneira, que é a questão da imanência que o André sempre traz, né? Essa crítica que o Nietzsche faz, que o André sempre retoma na teoria dele.
Isso tem a ver com o início do que é realmente filosofar. Por isso muitos chamam o Spinoza o príncipe dos filósofos, o príncipe dos filósofos, o filósofo por excelência, a filosofia em sua simplicidade. Para que serve a filosofia? Para viver melhor, é ética, é para se viver, se afetar melhor, aumentar sua potência. Cadu, esse é um ponto super interessante. O próprio Spinoza tem uma carta, o interlocutor, ele menciona Platão e Aristóteles, não? E Spinoza, muito espontaneamente, ele fala assim, se você mencionasse filósofos sérios, mas você está mencionando dois filósofos que acreditam em crendice, que acreditam nas mesmas crendices da senhorinha ali da esquina e tal. E aí ele fala assim, filósofos sérios, ele vai mencionar Demócrito, Epicuro e Lucrécio. É impressionante, porque impregnados da metafísica, e não é só ocidental, do modo metafísico de pensar, em geral as pessoas falam assim, mas eles são fisicalistas, não são filósofos. Em outras palavras, eles são imanentistas, não são filósofos, porque esses três mencionados não são fisicalistas. E são fisicalistas a partir de um olhar metafísico, que se coloca para além da física. Então, Spinoza, ele realmente interessa a ele um mundo real, e não a fantasia de um mundo ideal. É como Nietzsche, ele voltou para a origem da filosofia, a essência da filosofia, que não é metafísica nesse aspecto. Porque senão, o que acontece? Tem uma historinha. O que acontece com o mito? Isso é um lindo mito. E tem sua função, que é a função da imaginação, que veja, o Spinoza, o André trabalha muito bem isso, não é contra a imaginação tem que ser integrada, trabalhada, é uma outra história que a gente vai abordar com cuidado no curso, que é outra interpretação muito errada que se tem da imaginação, como sempre fonte de erro, e ela não é. Mas, se a gente pensar nos pré-socráticos, eles pararam de explicar as coisas por narrativas mitológicas e começaram a tentar explicar a natureza a partir dela mesma, da própria imanência, mesmo de uma maneira simples. Tudo é água, Tales. Mas começou ali. Isso é que Nietzsche quis voltar. E que Spinoza volta também. E aí ele vai ter uma paixão, ele gosta de quem? O gosto do Spinoza é pelos chamados atomistas, como você falou, né? Demócrito, tem Leucipo também, Epicuro, Lucrécio. Por quê? Porque eles dão uma explicação do mundo imanente ao próprio mundo. E aí não cria superstição. Porque o mais importante é que essas superstições servem para oprimir, causar medo e controlar as pessoas. Platão era um reformista. Ele era amigo dos tiranos. Essa mitologia dele era para reformar a sociedade a partir de quê? De diminuir a potência das pessoas, o entristecimento. O que a gente propõe aqui, a partir das ideias do André, é uma clínica da potência. Spinoza, né? Fazendo a gente encontrar a própria potência e não uma obediência cega a uma mitologia, seja ela qual for. Então, seja bem-vindo a esse universo, né? Pegando o gancho aqui do Cadu. Spinoza faz, consensual, uma filosofia intrinsecamente terapêutica. As implicações de compreender Spinoza, e não só de compreender Spinoza intelectualmente, com uma ideia da ideia dissociada. A gente vai ver um pouquinho desses conceitos nessas aulas, nessas 5 aulas, e que estão muito aprofundadas no curso Fundamental em Spinoza, que é um super curso. Bom, mas, justamente, é intrinsecamente terapêutica. Por quê? Porque para você pensar a imanência, é imprescindível, é incontornável pensar o quê? Como eu sinto, como eu me afeto, porque eu conheço, porque me afeto. Se eu não me afetar, eu não conheço. Então, o que Spinoza vai encontrar nos pré-socráticos e Epicuro é uma outra maneira, outra em relação à Idade Média e ao Renascimento e à modernidade nascente, uma outra maneira de compreender essa relação com a vida. Mas Spinoza, aí influenciado pela modernidade, mas corrigindo essa modernidade que pensa uma ideia da ideia dissociada, ele vai buscar uma compreensão que não tem como não passar pela ontologia, pela epistemologia, para só então, a partir dessa compreensão de uma filosofia da mente, de uma teoria do conhecimento imanentista, compreender os afetos
E a ética? Interessante, né, André? Assim, é uma solução que ele tenta dar, né, para uma vida, porque o livro dele não é ontologia, o livro dele é ética. Ética é o que? É uma teoria da ação, de como ser livre, ser feliz, me sentir melhor. E em termos gregos, né, a gente pode dizer que a filosofia de Spinoza é uma filosofia da frônesis. Isso. Assim, o livro inteiro, ética significa prudência, mas é uma frônesis particular, porque é uma frônesis que se interessa por compreender a imanência, e aí sim essa ética se torna espontânea, enfim, natural, porque passa por uma reforma do pensamento. Que justamente vem da principal ideia dele, que só existe uma imanência, eu sou um modo dentro dessa imanência. Daí, minhas ideias não nascem do nada, como pensariam alguns metafísicos. As minhas ideias nascem de eu ser afetado, de eu estar no meio. Eu sou um modo e sou afetado. Então os afetos estão ligados a essas minhas ideias. E a correção, eu tenho que saber isso, que eu sou um modo dentro de uma imanência. Saber disso é fundamental para o Spinoza. E é a partir daí que vem a correção. É assim que ele corrige as filosofias anteriores, com essa ideia. Essa ideia é fundamental para o Spinoza, essa ideia é assim que ele começa a ética. O início da eu estava falando do livro 1. O livro 1 é logo isso, ele define. A gente vai falar disso nesse curso e mais aprofundadamente, né? No outro curso, o Fundamental Spinoza, a gente aprofunda mais, mostrando a importância dessa ideia para uma medicina da mente. Isso faz com que eu pense melhor e sinta melhor, assim que eu corrijo alguns dos problemas afetivos que eu tenho. Então, o Spinoza, ele busca justamente essa prudência. Por que tem uma prudência? Frônesis, você falou. Porque eu estou no meio de outros modos. Então, para pensar, eu não posso pensar como um ser isolado no meu egocentrismo. Eu tenho que entender isso. A primeira coisa que eu tenho que entender, e aí eu reformo a inteligência, ou emendo, é que eu faço parte de uma imanência e que minha mente também, tudo que eu penso está ligado a tudo isso que me afeta. Quando eu entendo isso, é o início do processo de medicina mente, que é um termo que vem antigo e da Idade Média, essa ideia de medicina mente, que é a correção do intelecto. Para quê? Para se sentir, é uma filosofia prática, para se sentir melhor, né? Para viver melhor. Perfeito, perfeito. Olha, então, esse é o nosso convite. Seja bem-vindo para esse universo, para essa aventura de um Spinoza diferente. Mas um Spinoza que é diferente porque o Spinoza. A tradição filosófica, em geral, que estuda Spinoza a partir de um frame cartesiano, de um enquadramento cartesiano, que não faz sentido, porque Spinoza está escrevendo contra Descartes e indiretamente contra quem segue Descartes, Kant, Hegel, etc. Enfim, a gente está puxando Spinoza para o próprio Spinoza. Então, essa clínica da potência, essa terapêutica de Spinoza, essa filosofia da mente, essa compreensão da teoria dos afetos é outra e é Spinoza. Pelo próprio Spinoza, né? Pelo próprio Spinoza. Spinoza falava, eu gosto de Epicuro. Então nós estamos trazendo ele para a linhagem dele realmente, né? Então não é um Spinoza diferente, é um Spinoza autêntico, que está aproximado de Nietzsche, de alguma maneira, que Nietzsche também fazia esse retorno, de Epicuro, quer dizer, um Spinoza para a vida. Isso. Como era Epicuro. Epicuro pegou a física lá só para acabar com a superstição de vida melhor. Tá. Isso é só a introdução desse curso de 5 aulas, que é um convite ao curso Fundamental Spinoza, que é imenso. Eu vou então passar agora a palavra para o Pedro e a gente volta para conversar um pouquinho e completar essa primeira aula. Ler Spinoza fora desse frame cartesiano pode ser um grande desafio. A gente sabe as armadilhas metafísicas que a gente cai automaticamente. Algumas, muitas não. Quais fantasmas imaginários que nos oprimem, né? A gente desconhece. Então, o primeiro objetivo dessa aula 1 é a gente se posicionar nesse lugar do Spinoza, isso que o André e o Cadu reforçam bastante. Esse Spinoza do texto. Na próxima aula, aí sim a gente vai entrar em chaves de leitura, em ferramentas conceituais essenciais
para ler esse Spinoza. Então a aula de amanhã é o grande coração desse curso dessa semana que a gente está vivendo junto. Lá no começo da aula eu falei para vocês que amanhã eu abro as inscrições aqui na Circuito Saber para o curso Fundamental em Spinoza, um curso muito esperado pelos já alunos aqui com a gente, e para você que é novo, fica aqui o convite para você conhecer essa proposta. O que eu não falei é que, como também já é de costume, amanhã eu abro esse carrinho com uma oferta mais que especial. Em celebração a esse conteúdo inédito, a esse encontro tão esperado, eu vou trazer uma oferta muito importante e vai ser de fato o momento mais propício para você se inscrever nesse curso e estar com a gente por um processo de 12 semanas junto do André e do Cadu, aprofundando, apreciando, degustando esse autor tão maravilhoso que é e tão potente que é Spinoza. Agora vamos entender filosoficamente por que Cadu e André trazem sempre que Spinoza é uma filosofia para a vida. Vamos entender isso. Olá, voltamos agora para completar essa primeira aula. E o nosso interesse, assim, nesse complemento, enfim, dessa aula 1, é explicar os termos, porque, claro, você pode ter interesse em filosofia, interesse em Spinoza, mas não conhecer os termos, não está iniciando agora, etc. Enfim, a gente quer falar para todo mundo, porque o pensamento de Spinoza é um pensamento para todo mundo. Então eu quero falar com você que entende de filosofia, que estuda filosofia, com você que gosta de filosofia, mas é de outra área, e com você que não tem nenhum contato com a filosofia, porque ele é um filósofo para a vida. Então, eu vou começar explicando o termo imanência, né, que a gente menciona, é o nome da minha comunidade, Filosofia da Imanência. Bom, é um termo que o próprio Spinoza usa. E imanência, a princípio, no dicionário, ele vai se opor à transcendência. Mas eu prefiro opor ele à metafísica. Por quê? Porque transcendência, no dicionário, significa transcender algo. Então, não sei, eu posso transcender o meu desejo de ir à praia porque agora eu estou desejoso de estudar filosofia. Sei lá. Ou o contrário. Não sei. Então, transcendência é uma palavra do dicionário que, no certo sentido, eu diria que não tem um sentido forte. Metafísica está dizendo o quê? Meta, em grego, é para além, né? Igual metáfora, a própria ideia de meta, né? É para além. E física é physis, que vem, deu na palavra física, que é natureza, mas natureza justamente nesse sentido do mundo inteiro, do que existe, do mundo sensível, é um termo que a filosofia usa. Então, o que é uma metafísica? A partir de uma filosofia, aí já vai entendendo o que é imanência, uma filosofia da imanência, ou seja, uma filosofia que quer permanecer no real e pensar o real a partir do real, isto é, que quer compreender o modo como a gente se afeta e conhece nas interações com o mundo, com as coisas, com as pessoas. A metafísica, ela só pode ser uma imaginação da mente, porque a physis é o todo. Então, se a physis é o próprio real, o que é para além do real? Nada. Então, se a gente tem a capacidade de pensar numa metafísica, algo para além do real, é porque isso está na nossa cabeça. Porque a gente sente coisas que a gente percebe que transcendem, digamos, um materialismo, uma aparência material ou corpórea, e aí é fácil imaginar que sejam coisas metafísicas. Mas não. Esse para além, ele está dentro da física, ele está dentro do real. Ou seja, tudo que a gente percebe e sente está dentro da imanência. E aí a impressão de que existem coisas metafísicas é uma impressão causada por essa capacidade mental do ser humano de imaginar algo além, mas que, na verdade, decorre de compreender errado o que existe. Se a gente compreende corretamente o que existe, o que a gente julga que é para além não é para além, é aqui e agora. É nessa riqueza da própria vida. Nem que seja uma ideia. Ela é real enquanto ideia. Isso. Ela é real enquanto ideia, mas ela é real enquanto representação. O erro está em achar que ela está no mundo. Isso. O unicórnio é ótimo enquanto uma ideia é isso.
um conto de fada, mas se a gente achar que ele está no mundo... Ela é uma boa ideia e ela vem de um sentimento real que você explica muito bem, que é esse fato de que nós somos um modo da substância. Pega essa bola. Spinoza criou alguns conceitos. Um deles é o conceito de substância. O que é esse conceito de substância? Nada mais é do que essa imanência. Ele cria um conceito que é substância ou Deus. Esse Deus, para ele, não é, na verdade, um ser antropomórfico que está metafisicamente em algum lugar fora do mundo. Não. É a própria realidade. Substância é tudo. A própria realidade. A substância seria essa própria realidade, mas tem uma unidade própria nela. Então, é uma substância absolutamente infinita. Tudo, é tudo. Não só, como eu disse, a parte física, mas também as ideias. É tudo que existe, inclusive as ideias que existem. Então a substância é isso. Eles chamam de substância ou Deus, ou natureza. Uma própria ideia de natureza, que lembra muito, lembrando dos physis lá dos pré-socráticos. Quer dizer, é tudo que existe, incluindo as ideias. Então veja, essa ideia de substância, esse conceito fundamental em Spinoza. Só que não existe metafísica, isso que é importante, mas não existe metafísica. Então, e aí tem outro conceito de modo, é isso que quer trazer. O conceito de modo são modos que estão nessa substância, não estão separados dela. Então, tudo são modos da substância. Então, nós somos modos dessa substância. E nós não estamos separados dessa substância nem dos outros modos. Então, somos afetados e afetamos. É isso que é preciso entender. E nossas ideias surgem a partir dessas afecções. Toda a filosofia do Spinoza parte dessa ideia. Sem metafísica, tentar entender o mundo, as coisas, os nossos afetos, a partir dessa imanência. A substância, a gente pode entender, que o estudo de Spinoza é o consensual, como o real. É o que existe, e é tudo que existe. É o todo, e é o real. Quando Spinoza fala que as coisas singulares são modos, ele está querendo dizer justamente o quê? Que são modificações dessa substância única, do real. Ou seja, nós somos parte da natureza, mas no sentido forte. Não só da natureza justamente corpórea, extensa ou material, da natureza no sentido desse todo, do real, do próprio real. Então, enquanto modos, a gente sente, a gente tem a experiência de que muita coisa nos ultrapassa. É claro, a gente é uma parte do todo. Só que o fato de muita coisa ultrapassar a imaginação humana, e aí na história, o grande autor que colocou isso no papel, mas isso é uma coisa humana muito anterior a ele, foi Platão, né? Colocou no papel. Então, Platão falando da filosofia de Sócrates. Então, foi Sócrates e Platão. Como que eles descreveram isso que ultrapassa o modo? Porque o modo é uma parte da natureza. Eles descreveram imaginando, né? Bem viajando, que isso que ultrapassa seria outro mundo. Seria outra instância metafísica, para além do mundo. E que esse outro mundo teriam as ideias perfeitas. Mas o que são ideias perfeitas, na verdade? É a nossa capacidade de se sentir contrariado por algo no mundo que existe e conseguir imaginar, puxa, seria tão mais legal se tudo que me contraria não existisse. Ou seja, se as coisas fossem perfeitas, usando mal a palavra perfeito. Perfeito significa perfazido, né? Perfeito. Então, atribuiu-se metafisicamente a palavra perfeição, assim, se aproximar de um ideal que é meramente, imaturamente, infantilmente ficcionado, uma invencionice. Assim, isso me incomodou. Então, o que seria isso que me incomodou? Se é a parte que me incomodou. Aí eu imagino, Sócrates, Platão, existe tal coisa perfeita no outro mundo. E aí eu tenho que me aproximar do outro mundo. Eu tenho que buscar a felicidade ideal, o amor ideal, etc, etc, etc. Enfim, nos dias de hoje, né, o corpo ideal, a aparência ideal, o sucesso ideal, o ser bem-sucedido ideal. E aí as pessoas vivem no mundo de hoje, né, de tela, de rede social. É disso que Spinoza está falando. Spinoza está falando da vida real, concreta, aqui e agora. Então, lembrando o que você fala, que tem a ver com isso, né? As pessoas dizem que a sociedade é muito corporal, dá muito valor ao corpo. Pelo contrário, não é. Essas academias, no fundo, leu lá, academia platônica. Eles não estão dando valor ao corpo. O corpo é alguma coisa que sente, que se afeta.
estão dando valor à forma, que é uma ideia de Platão, a forma do corpo. Então, na verdade, eles estão buscando... Uma forma ideal. Uma ideia, forma ideal, tipo... que é o padrão acreditado socialmente. Quer dizer, um padrão de magreza, de certo padrão, que não está valorizando o corpo. Pelo contrário, é o corpo metafísico, o corpo ideal, que leva algumas pessoas ao extremo sofrimento para mostrar como esse ideal, Freud vai dizer ideal de ego, esse ideal que é supra-sensível, né, que é um ideal acima das condições reais, pode fazer sofrer. Porque a pessoa fica buscando aquilo ali, em casos patológicos para levar uma anorexia, uma coisa desse tipo, tentando se ajustar a um modelo que nunca vai ser atingido porque é ideal. E youtubers, né, que tiram fotos em certos ângulos e tudo, e fazem propaganda de uma vida ideal, em vários sentidos, tanto de sucesso material, quanto de perfeição, nesse sentido platônico do corpo e tudo mais, e que deprimem casos de youtubers que se suicidaram, etc., por causa disso, porque eles próprios estão mentindo para eles mesmos. Porque corpo é o que se sente. Não é uma imagem é uma ideia. A ideia de imagem é Spinoza. Quer dizer, não que seja ruim ter uma imagem do corpo, mas quando essa imagem se fixa e vira um ideal, e para mostrar a importância da filosofia do Spinoza, justamente para isso, para a pessoa se sentir melhor, entender melhor esse realismo, que na verdade é o imanentismo do Spinoza, para se sair dessas armadilhas, como lá os pré-socráticos. Quando eles faziam uma física, o Epicuro fez uma física, é para acabar com essas ideias inadequadas que nos levam ao sofrimento. Por isso é uma clínica, a filosofia para a vida. Entender Spinoza nos faz acabar com esses fantasmas imaginários que atrapalham a viver, nos oprimem e nos entristecem. Cadu, e aí, olha só. Ou seja, Spinoza faz uma filosofia da potência. Deleuze foi o grande autor que teve essa contribuição imensa para a história da filosofia, de chamar a atenção para a Spinoza imanentista, para a Spinoza contemporânea. Com essa ênfase verdadeira, a filosofia de Spinoza é uma filosofia da potência. Mas olha só como é imprescindível esse foco que eu, como autor, né, que dialogo com o mundo acadêmico internacional, europeu e de outros continentes, que estuda Spinoza, o foco na reforma do pensamento. Por quê? Porque se não se faz essa reforma do pensamento, não se faz assim, fiz, não. Se não se compreende, não se toma esse caminho da reforma do pensamento, entender Spinoza como filósofo da potência, na prática, pode se tornar, e na prática se torna, com uma frequência absurda, tanto teoricamente quanto, pior ainda, na vida real, uma nova metafísica, um novo valor ideal. Por quê? Porque agora, digamos assim, Spinoza é o filósofo da potência. Então eu vou estudar Spinoza e eu vou aprender toda a teoria e vou ficar me sentindo muito especial, muito superior moralmente às réis pessoas que ou estudam outros filósofos, ou que sequer estudam filosofia, etc, etc. Isso é metafísica. Isso é Platão, não é Spinoza. É a teoria dos legítimos pretendentes, hein? uma de linhagem dos melhores. Se pode ler Spinoza sim, tem uma parte que a gente vai falar especialmente para fundamentar o Spinoza, que são os 3 gêneros do conhecimento, que a pessoa que atinge, pode se interpretar equivocadamente, que quem chega no 3º gênero fica uma espécie de sábio, flutuando em cima dos outros. Não, o Spinoza é um filósofo da modéstia, né? Ele adora falar da modéstia. Todos têm suas vulnerabilidades. Claro que quando se aprende, assim, quando existe essa capacidade de pensar, que não é bem uma capacidade, é uma potência que se vai... Mas não uma potência externa, uma potência que se descobre em si mesmo. Essa potência ajuda, mas isso não quer dizer que a pessoa pare de imaginar, que a pessoa pare de sentir, que a pessoa não tenha pare de se entristecer, tenha tristezas. Tudo isso vai acontecer. Então, essa filosofia do Spinoza, eu acho que isso que é bonito, é uma filosofia que ao mesmo tempo é clínica, por isso ela é temporal. Ela fala de afetos humanos e ela tem um objetivo prático. O nome do livro é Ética, a principal obra dele. O que é? Não era ontologia, não era matemática, não era nada disso, era ética. Ética, o que significa ética? Ética é pensar as ações humanas, a liberdade humana. Simplificando, ética pode ser vista dessa maneira, né? Isso. Perfeito, perfeito. Então, é isso, né? Quando a gente pensa, Spinoza é um pensador da potência, Spinoza é um pensador da imanência, é porque potência e imanência é singular.
não serve para comparar. No mundo atual da lacração, da polarização, das verdades absolutas, porque a minha verdade é melhor do que a do outro, e é óbvio, é só ser racional, só falta dizer espinosista, muitos espinosistas dizem isso, que aí vai ser melhor do que a do outro. Então sempre essa coisa da polarização, da comparação, é o oposto do que o Spinoza diz. Spinoza vai enfatizar daí a importância, mais uma vez, do que ele vai chamar de reforma do pensamento, emenda do intelecto. O importante é que as coisas se definem intrinsecamente. Então, eu não vou me afetar melhor porque eu me afeto melhor do que o outro. Eu vou me afetar melhor se eu me afeto bem. Isso não quer dizer justamente extirpar qualquer afeto ruim. Vou estudar Spinoza porque eu só vou ter alegrias ativas. Muda de autor. Spinoza não propõe isso. E seja com Spinoza ou qualquer outro, isso não acontece. Isso tem a ver com a prudência, né, André? Porque eu sou um modo frente aos outros, só junto a outros. Isso. É na vida real, a interação que eu vou me afetar melhor. Podem ter coisas que me aconteçam que me entristecem só além da minha potência. Seria uma pretensão, uma filosofia de pretensão, se querer se colocar nesse lugar do sábio, que não sente nada, né? Às vezes a gente percebe isso numa leitura equivocada das tradições orientais, porque se a gente for ver direitinho, não é bem isso. Mas às vezes tem isso, é como se a pessoa pudesse eliminar o ego completamente. O ego é igual uma perna, né? Não tem pra eliminar. Quem vai dirigir o meu carro se não tiver nenhum tipo de consciência ego? O Spinoza é muito mais prudente. Nesse caso, ele não é um oriental, né? Ele é um filósofo que está fazendo filosofia e bastante realista, assim, percebendo os nossos limites. Os limites humanos. Né? A gente não estou fazendo a filosofia para... É muito assunto. Vocês vão, acho que, se deliciar nessas 5 aulas, e no Fundamental Spinoza ainda mais. É muito assunto, né? Porque justamente Spinoza não está procurando assim defeito. Defeito é modelo ideal. Puxa, estou distante, né? Teoria da participação em Platão. Não? Eu participo mais ou menos, estou mais próximo ou mais distante do modelo ideal. O modelo ideal, né, pode ser dado socialmente, pode ser dado pela cabeça de cada um, pela família, pelo grupo social, pelo grupo de amigos, etc. Estou mais próximo, mais distante, aí me sinto culpado, ou vejo, não, todo mundo tem seus defeitos. Não, Spinoza está querendo pensar vida. Compreendo o que aconteceu, entendo o que aconteceu. Por isso que não é julgar, é avaliar, sim, você está avaliando, dando valor e tudo, mas não é um valor fixo. É uma compreensão singular que não passa justamente por parâmetros, ou seja, um outro universo. É um novo universo, e para esse universo que a gente convida você durante essa semana. Esteja com a gente, todas as aulas, procure acompanhar diariamente com a gente, acompanhar junto, porque a gente também está junto, então a gente solta as aulas sempre às 8 da manhã, justamente para você ter o seu tempo e botar dentro da sua rotina. Alguns gostam de ver cedinho, alguns gostam de ver à tarde, alguns gostam de ver à noite, mas procure se manter em dia com a gente. A aula de amanhã eu vou mandar o link no WhatsApp e no e-mail, então fique atento, esteja com a gente. Amanhã é a aula mais importante, amanhã também é a aula que a gente vai abrir o carrinho para o Fundamental Spinoza com a melhor oportunidade, com a melhor oferta. Então muito obrigado até aqui e até amanhã. Essa coisa do ideal, né? Uma espécie de ideal de ego, que tá lá no Freud, né? Falando disso, Lacan, né? Falando aqui de algumas teorias contemporâneas. Isso pode acontecer, mas isso tem muito mais a ver com o desejo visto como falta. Detalhes que a gente vai entrar mais a fundo no Fundamental Spinoza, que vai aprofundar nisso, mas o desejo não precisa ser visto necessariamente como falta. A gente pode tentar olhar a potência atual, né? E não o que falta. É a minha própria visão que você tem do Spinoza. Eu coloco o Spinoza numa posição de como se ele fosse uma pessoa diferente, né? Que não fosse humano praticamente, que ele vivesse polindo leites ali numa atitude quase ascética. E não é isso, né? Spinoza era uma pessoa muito, muito simples, modesta, trabalhava assim para evitar dependência de familiares,
Aceitar. Não aceitou dar aula na universidade porque sentia que iria ser cerceado por certos limites impostos pela universidade à liberdade de pensamento. E justamente naquela época, então, diretamente vinculado à norma, ao Estado e à igreja. Disse naquele momento era difícil, ainda mais difícil do que hoje, que não é fácil, mas mais difícil. Então, mas Spinoza, ele percebia, então ele tinha cuidado, a prudência era isso. Mas não quer dizer que ele tivesse uma... Ele gostava de teatro, ele gostava de restaurante. Ele falava disso, né? Ele falava, não tem nenhum problema, ele não negava o corpo, não tem nenhum problema em bons perfumes, alimentos bons e tal. É uma coisa interessante que ele fala no TIE. Quando a gente organiza, começa a pensar de maneira mais adequada, a gente coloca as coisas nos seus lugares. Deixa de fazer, por exemplo, se a gente fizer da comida a finalidade última da vida, aí sim vira uma compulsão. Ele é mais ou menos isso. Ele mostra que é possível pensar com prudência, não precisa negar corpo, não precisa atingir um ideal sobre-humano. Como disseram que Spinoza era um santo, ele não era isso, né? Mais uma coisinha, olha que curioso. Machado de Assis, Jorge Luiz Borges e o próprio Einstein, para pegar 3 exemplos, que tem mais, escreveram poemas sobre Spinoza. Então, esses 3 grandes personagens, né, 2 grandes literatos e o grande físico Einstein, escreveram poemas sobre Spinoza, se impactaram pela figura de Spinoza. Os 3 poemas são lindos, mas nos 3 eles descrevem um Spinoza santo, nesse sentido ascético, que não corresponde ao Spinoza real. É interessante isso, né? A forma geométrica pela qual Spinoza escreve a ética, e, enfim, e o que se sabe da vida dele, dá uma impressão que quando você conhece a filosofia dele, compreende e olha a biografia dele também de perto, ele corresponde outra coisa. A correspondência. Você percebe uma pessoa muito humana, assim, muito afetiva. Muito aberta para a vida. E uma coisa que é bonita nisso, que eu gosto, eu sempre me chama a atenção, é como outro filósofo que se dedicaram poemas a ele. Exatamente. Ele leva a pessoa para ser um filósofo diferente. Assim, além dele ter uma grande cabeça, ele tem um grande coração. E as pessoas dedicam poemas a ele. Mesmo o conteúdo sendo de um Spinoza cético que não corresponde ao Spinoza pessoa física, mas são poemas. E que se expressam pela poesia. Né? E assim... o amor a Spinoza, né? Ele fazem poemas para ele, né? Eu não vi nenhum, mas eu acho que é por isso, porque a filosofia dele não é só uma coisa intelectual no sentido dissociado. É afetiva também, é sempre isso que a gente vai tentar passar, né, André? É uma filosofia que fala da vida, dos afetos, do real e de como viver melhor. Olha, então a gente encerra aqui a nossa aula 1. Amanhã a gente vai ter não só a nossa aula 2 desse curso de 5 aulas, como o Pedro vai falar aqui com vocês agora, ele vai amanhã trazer uma proposta em relação ao Fundamental Spinoza. Uma proposta, enfim, imperdível, bem bacana, e ele explica para vocês. Olha, uma coisa importantíssima, essas aulas são gravadas, porém, nessa semana a gente está junto. Pedro, eu, Cadu, a gente está junto. Significa o quê? Vamos interagir pelo YouTube, coloca seu comentário no YouTube, a gente vai responder a todos os comentários. Nessa semana a gente vai estar ligado no curso, compartilhando esse momento com você. Até amanhã, abraço carinhoso, até!